Você decidiu que vai começar a investir em fundos imobiliários, porém não tem a mínima ideia do que fazer para escolher um bom fundo. Só que é molezinha. Veja só, você só precisa analisar todos esses indicadores: setor, liquidez, vacância, dividendos. Eu sei, parece complicado, mas só parece. Não desista de investir não. Eu vou te explicar como funciona e como analisar cada um desses indicadores. Você vai sair daqui sabendo escolher quais os melhores fundos imobiliários para você investir. Apesar de parecer complexo, analisar as características de um bom fundo imobiliário é bem simples, você vai ver. Para mim, são 6 principais características que eu considero que todo e qualquer fundo imobiliário precisa ter. A gente vai passar aqui por todos eles e eu vou te ensinar de uma maneira bem simples como analisar cada um desses indicadores. E para isso, a gente vai usar o site Fundos Explorer, que não está patrocinando o canal, mas poderia. Nele você vai encontrar todos os fundos imobiliários listados na bolsa e saber quais as características individuais de cada um deles. O site é muito maneiro, cara. Lá tem tudo que a gente precisa saber para analisar um bom fundo. E lógico, para você poder investir, a primeira coisa que você precisa saber é quais os fundos imobiliários estão listados na bolsa. E isso é a primeira coisa que a gente vai ver agora no Fundos Explorer. É só você vir aqui em ferramentas e aqui em lista de fundos. E sim, eu estou deixando o link do site aí na descrição do vídeo. Aqui vai estar todos os fundos imobiliários que você pode investir. No entanto, é bem melhor você olhar por aqui, em ranking de fundos, porque aqui você pode ver por setores: shoppings, logísticas, lajes corporativas. Depois da gente abordar todas as 6 principais características, eu vou te falar quais os setores indispensáveis você tem que ter na sua carteira. Mas ok, agora você sabe quais são todos os fundos e em quais setores estão cada um deles. Então agora sim, a gente pode partir para os principais indicadores que a gente tem que analisar e saber as principais características de cada um. E para mim, a primeira e mais importante é o P sobre VPA. Não se assusta não que é fácil. É simplesmente o preço sobre valor patrimonial. Como assim? Supondo que você vá comprar um imóvel, qual a primeira coisa que você olha? O preço, estou certo? E quase sempre a gente só compra quando o preço está mais barato do que o real valor daquele imóvel. Se você sabe que ele vale 100 mil, mas o proprietário te faz por 80, é quase certo que você está fazendo um bom negócio. Então, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você precisa ver se o valor que você vai pagar pela cota está maior, menor ou igual ao preço que ela realmente vale. Então vamos ver isso agora lá no Fundos Explorer. Aqui mesmo em ranking de fundos, só você arrastar para o lado e aqui você pode ver o preço que a cota realmente vale. E voltando lá no começo, você vê o preço que ela está sendo negociada. Então vamos colocar 76 dividido por 86,13, que é o preço sobre o valor patrimonial. E vai dar exatamente o valor que está aqui, 0,86. Então significa que esse fundo em questão está sendo negociado a um valor abaixo do que ele realmente vale. Ele está barato. Então daí você já pode tirar algumas conclusões. Se o P sobre VPA está abaixo de 1, ele está barato. Se ele está acima de 1, significa que ele está mais caro do que o valor que ele realmente vale. E se tiver exatamente igual a 1, ele está no preço justo. Significa que ele está no mesmo preço do seu valor de mercado. No entanto, você precisa tomar muito cuidado. Porque se você for comprar um imóvel físico e o valor dele está muito abaixo do valor de mercado, a primeira coisa que você vai pensar é: deve ter algo de errado com esse imóvel. Estou certo? Então, fundos imobiliários é a mesma coisa. Por isso é muito importante você avaliar todos esses indicadores que eu vou te mostrar. Só assim você vai conseguir ter uma noção e saber se esse preço abaixo é uma oportunidade ou é decorrente de possíveis problemas no fundo. Mas particularmente eu só costumo comprar fundos imobiliários com valor patrimonial entre 0,8 e 1,1. Nem muito caro, nem muito barato. Mas vamos lá para o segundo indicador: taxa de vacância. Esse é bem simples de entender. Supondo que você tenha condições de comprar um shopping só para você. Talvez você tenha, não sei. Um dado muito importante que você vai querer saber é quantas das lojas estão alugadas. Ou melhor dizendo, saber quantas lojas estão vazias. E essa é a taxa de vacância. Essa taxa é muito importante para você ter uma ideia do total da renda proveniente dos aluguéis que você vai ter por mês. Então, é isso que você precisa olhar num bom fundo. Afinal,
todo mundo compra fundos imobiliários por causa dos rendimentos provenientes dos imóveis. Se você não sabe disso, é porque com certeza ainda não viu o vídeo que eu fiz explicando tudo sobre como funcionam os fundos imobiliários. Então você precisa saber se o fundo que você pretende comprar está ou não com uma alta taxa de vacância. Então vamos voltar lá para o site para verificar onde fica essa taxa. De novo, só você arrastar para o lado e aqui no final vai estar a taxa de vacância desse fundo, que está bem baixa por sinal. Então nesse fundo em questão, significa que apenas 2,5% desse imóvel, que eu nem olhei qual é, vamos lá ver, é um shopping, então apenas 2,5% dele não está alugado, o que aparentemente é muito bom. No entanto, esses dados dos rankings de fundos refletem apenas a taxa mensal. Então, essa é a vacância apenas desse mês. E você, como um bom investidor, vai querer saber qual a taxa de vacância num período maior, para ter a certeza que as lojas estão, sim, sempre alugadas. Então vamos voltar lá para o Fundo Explorer para obter esse dado. Só você clicar aqui em cima do código do fundo e você vai obter todos os dados desse fundo em questão. Vamos descer lá para baixo e aqui vai estar a vacância no período de 1 ano. E realmente confirma. Ele sempre está com todo o seu espaço locável ocupado. A vacância realmente é um dado muito importante, porque quanto menor essa taxa, significa que mais proventos você receberá todos os meses, porque vai ter mais gente pagando aluguel. E por outro lado, uma taxa de vacância alta talvez signifique que o gestor do fundo não esteja fazendo um bom trabalho. Mas vamos lá. Para o próximo indicador, liquidez. Acho que esse é sem dúvidas o mais fácil de entender. Liquidez é basicamente a facilidade que você tem de vender alguma coisa, de transformar algo em dinheiro. Então, os fundos imobiliários que você escolher precisam ter esse requisito básico. Você precisa testar que quando você for vender suas cotas, vai ter alguém disposto a comprar. E, logicamente, a gente também pode ver isso lá no Fundos Explorer. Aqui em liquidez diária, você pode ver o número de negociações que o fundo teve no dia anterior. Só clicar aqui em cima e ele vai filtrar, te mostrando por ordem, indo do mais líquido até o menos líquido, ou do menor para o maior. E você também pode fazer isso para todos os outros indicadores que eu já mostrei. Nossa, já foi metade dos indicadores, né? Eu acho que se eu te ajudei até aqui, eu já mereço um like. Mas se eu não tiver ajudado, não precisa. Brincadeira, precisa sim. Vamos para o próximo indicador, diversificação. Vamos só esperar o carro dos ovos passar. É basicamente quantos ativos o fundo imobiliário possui, quantos imóveis ele tem. Imagina que você pega todo o dinheiro que você tem e investe numa casa para viver da renda desse imóvel. Consegue imaginar o perigo disso? Do seu dinheiro estar alocado em apenas um imóvel que você dependa exclusivamente dele? Se esse inquilino sair, você perderá toda a sua renda mensal de uma hora para outra. O que não aconteceria se você pegasse todo o dinheiro desse imóvel e investisse em 10 imóveis mais simples, diversificando e diluindo os riscos, deixando de depender de apenas um único inquilino. Por isso, esse é outro requisito básico que você tem que priorizar na hora de escolher um bom fundo. Vamos olhar aquele shopping que a gente estava usando de exemplo, na qual a taxa de vacância era bem baixa. Só clicar aqui no código para vermos mais detalhes dele e aqui embaixo podemos ver o número de ativos, apenas um, em São Paulo. Isso mostra a importância de analisar todos os indicadores e não focar em apenas um separadamente. Apesar de um shopping já ser bem diversificado e ter muitos inquilinos por serem várias lojas, eu ainda acho muito arriscado comprar um fundo imobiliário com apenas um ativo. No fundo de shoppings que eu tenho na minha carteira, por exemplo, são mais de 10 shoppings espalhados em todo o Brasil, o que me livra de riscos de possíveis problemas regionais. Então ele é multi-ativo, multi-inquilino e multi-regional, me deixando assim bem diversificado. E finalmente, chegamos no indicador que todo mundo gosta, Dividend Yielding. O nome é complicado, mas esse indicador tenho certeza que você entende muito bem. É simplesmente o quanto o fundo paga de proventos aos cotistas. Em outras palavras, o quanto ele vai te pagar de aluguel por cada cota que você tem. Só que essa relação está diretamente ligada ao preço que você compra a cota. Por exemplo, se o fundo está pagando aos cotistas 50 centavos por cota e quando você decide comprar a cota ela está em R$100, seu dividend yielding vai ser de 0,5%. No entanto, no mês que vem você decide comprar mais cotas, só que o preço caiu e agora está custando apenas R$80. E nesse caso, o seu dividend yielding vai aumentar, ficando em torno de 0,6%.
rendimento. Então, o dividend yield tem uma relação direta entre o quanto você investe e o quanto você recebe de rendimentos. E onde exatamente a gente consegue ver o dividend yield pago por um fundo? Isso mesmo, no Fundos Explorer. Nossa, parece que eu estou fazendo jabá. Ele está bem aqui no comecinho. Nessa coluna você pode ver exatamente quanto cada fundo paga por cota. E lembrando, você pode clicar aqui em cima do nome e reordenar para mostrar do maior para o menor e do menor para o maior. Mas você tem que ter muito cuidado com esse indicador. Ele precisa ser bem interpretado. Imagina um shopping que tem uma taxa de vacância muito alta. Só que exatamente no mês que você vai comprar, todas as lojas estão ocupadas. Então, todos estão pagando, o que significa que isso vai puxar o dividend yield lá para cima. Nesse mês, ele vai estar bem alto, sendo apenas um ponto fora da curva e podendo te induzir ao erro. Então, o que você precisa ver é o dividend yield desse fundo num período maior, como por exemplo de 6 meses a 1 ano. Isso vai te dar uma real noção do verdadeiro percentual. E o Fundos Explorer também mostra esse dado. Aqui você pode ver o dividend yield acumulado de 3 meses, 6 meses e 1 ano. E aqui do lado tem a média desse acumulado, que nos dá uma visão mais ampla do real valor que esse fundo costuma pagar. Esse, por exemplo, está em 0,52% esse mês. Só que aqui na média do acumulado dos últimos 12 meses, a gente pode ver que em média ele paga apenas 0,39%. Isso nos leva para o sexto indicador, porque eles estão diretamente ligados. Renda recorrente. Nesse indicador você pode ver exatamente isso, se o fundo tem quedas abruptas nos pagamentos dos dividendos ou se ele costuma pagar um valor constante. Então já vamos ver isso agora lá no Fundos Explorer. Você entra no fundo que deseja olhar e desce até aqui em dividendos. Aqui você pode ver exatamente o valor que o fundo pagou por cota a cada mês. Esse vinha pagando bem constante, teve uns aumentos e de repente aqui teve uma grande queda. Mas isso porque esse fundo é um fundo de shoppings e com os lockdowns as lojas fecharam e obviamente não teve distribuição de dividendos para os cotistas. Afinal, ninguém estava pagando aluguel. Isso mostra que mesmo esse indicador sendo muito importante, você precisa saber interpretá-lo. Nesse fundo que a gente viu, por exemplo, apesar dele ter tido uma grande queda, a gente pode perceber que não foi por causa de má administração do gestor, e sim por causa de algo excepcional que aconteceu na nossa economia. Mas também poderia ser outro motivo, como por exemplo, um desdobramento das cotas. Quem tem uma passa a ter duas e o dividendo cai pela metade, mas por outro lado, a pessoa receberia em dobro, o que no final não muda nada. Por isso, eu repito mais uma vez, é extremamente importante você analisar todos os indicadores. E antes da gente ir para os setores que imprescindivelmente você tem que ter na sua carteira, eu quero deixar algo bem claro. Esses 6 indicadores que a gente acabou de ver não são todos os indicadores, são apenas os 6 mais importantes para mim. Existem outros indicadores que você pode analisar, como por exemplo, a localização, a performance, tanto em relação ao IFIX como ao CDI, a relação do fundo com os investidores, a gestão do fundo, se é ativa ou passiva, enfim. Vamos lá, se você vai investir em fundos imobiliários, é importantíssimo você diversificar entre vários setores. Por quê? Se você investe em apenas um setor, você pode ficar muito exposto a situações atípicas que podem vir a acontecer. Como por exemplo a dos shoppings agora, que vem sofrendo praticamente há 1 ano com as lojas fechadas. Quem tinha somente fundo de shoppings lá atrás se deu muito mal, porque foi pego de surpresa pela crise. No entanto, nenhuma crise pega todos os setores. Se você estiver bem diversificado, você consegue passar razoavelmente bem por ela. Um bom exemplo é os fundos de galpões. Enquanto os shoppings sofreram, os fundos de galpões logísticos explodiram. Por quê? Com todo mundo em casa e comprando de maneira online, as lojas como Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia precisaram de mais espaço para alocar os seus produtos. Então é sempre assim, enquanto um setor cai, outro sobe. Enfim, eu não posso recomendar nenhum fundo para você, mas nem se pudesse, eu recomendaria. Afinal, de quem é o dinheiro? Mas, como prometido, eu vou te falar aqui quais os principais setores para que você possa investir e ficar bem diversificado. Primeiramente, sem dúvidas, galpões logísticos. Porque cada dia que passa, o e-commerce só tende a crescer. Mais pessoas passam a comprar online e mais lojas têm que vir para o digital. Agora, um setor que todo mundo está abandonando, mas eu acho muito importante ter o pezinho lá, que é o setor de hotéis. Porque, sem dúvidas nenhuma, o turismo não morreu. E assim que essa situação passar, as pessoas vão voltar a viajar e vão voltar em massa. Então esse setor vai bombar muito. E logicamente,
tinha que ter o setor mais citado desse vídeo, o de shoppings, que a gente tanto falou. Só perdeu sem dúvidas para o Fundos Explorem. Eu só acho que eles deviam patrocinar esse vídeo, porque o tanto que a gente falou deles. E o próximo setor, lajes corporativas. É sem dúvidas outro setor que você tem que ter na sua carteira. Lajes corporativas são aqueles edifícios cheios de salas comerciais, onde as pessoas alugam para fazer escritório, clínica ou simplesmente para reuniões. E outro, que para quem está iniciando com certeza é bem interessante, é o fundo de fundo, os famosos FOFs, que nada mais é do que um fundo que investe em muitos outros fundos. Você comprando apenas um fundo desse, você estaria investindo em basicamente todos os outros setores, como shoppings, lajes, galpões, fundos de papéis e muitos outros. Para quem está começando, eu acho essencial ter apenas um fundo desse tipo. Mas lembrando que é apenas minha opinião. Até porque eu não sou nenhum analista, eu não sou muito diferente de você. Eu só posso saber um pouquinho mais. Agora, se você chegou até aqui, eu acho uma puta covardia você sair sem deixar o like. A não ser que você não tenha aprendido nada. Aí, nesse caso, eu que te peço desculpas por ter te feito perder, sei lá, uns 15 minutos do seu tempo. Mas sério, se esse vídeo te ajudou, deixa teu like e se inscreve no canal. Vai ser bom pra mim e pra você, eu te garanto. Eu me despeço por aqui, meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.